Doutor. 18h41, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco, que você já sabe, é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo e sempre telespectador, seu Manuel. Para esse terceiro bloco, é com grande prazer que recebo aqui no estúdio neste momento o vereador reeleito, para mais um mandato, vereador combativo da oposição, Edmilson Souza. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Radar Notícias mais uma vez. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui atendendo esse pedido de vocês e é sempre bom a gente poder conversar sobre as questões políticas aqui da nossa cidade. Vereador, vou começar a nossa entrevista fazendo uma pergunta sobre o simbolismo, a importância dessa vitória para o senhor. Se o senhor me permite, vou contar um bastidor aqui do dia da vitória do senhor. Nós estávamos aqui pilotando a live eterna, 10 horas ao vivo, a transmissão que não acabava nunca. E eu entrei em contato com o vereador, estava sendo reeleito, mas a apuração não tinha acabado. Aí o vereador falou, estamos aqui na expectativa, entra um voto, a gente está com um clima aqui de apreensão. Então foi uma vitória suada, eu acredito, mas que representa bastante para o senhor. Então eu pergunto o seguinte, qual o simbolismo, a importância dessa vitória do senhor nos moldes em que essa vitória veio? Para o senhor, qual o peso dessa vitória? Na verdade, uma eleição muito difícil por diversos motivos, mas foi uma eleição onde nós tivemos um processo de várias informações que nos chegavam, de pessoas que nos relatavam, uma compra de votos desenfreada em vários pontos da cidade. Então, essas informações chegavam e nos traz muita preocupação, porque acaba nós que temos ali, dependemos do voto a partir do nosso trabalho e do que a gente apresenta. Obviamente tem gente que não vota em mim para vereador, e eu respeito, até porque muitos que não votam é porque tem divergências em relação ao que eu penso, ao posicionamento político que eu tenho, eu respeito. E a democracia é assim, né? Mas, de repente, você ter uma eleição tão difícil, onde você tem ali uma coisa que não está e não deve nunca estar na regra, que é a venda do voto, a compra do voto, é muito preocupante. Então, para mim, foi uma eleição muito difícil. E para você ter uma ideia, na verdade, eu mais que dobrei o meu voto em relação ao anterior. Fizemos 4.698 votos, que eu considero uma votação bastante expressiva. Tem gente que fala, mas teve vereador que fez mais de 10, teve vereador... Enfim, nós temos que sempre avaliar quais foram as condições desses votos. Então, eu não tenho, por costume, ser um vereador de curral eleitoral. Para você ter uma ideia, na rua da minha casa, os meus vizinhos, vários deles e tal, tinham placas de outros candidatos a vereador. Mas eu não vou deixar de falar, deixar de dar bom dia, porque é um direito das pessoas. Algumas placas que eu vi me surpreenderam, porque são vereadores que votaram a favor da taxa do lixo e os meus vizinhos ficaram indignados à época com todo mundo, comigo não, porque eu votei contra, mas acabaram reforçando aqueles que votaram em um monte de absurdo na cidade. Chega no momento da eleição, coloca uma placa em casa de se estranhar, respeitar, porque faz parte da democracia, respeito a todos aqueles que têm uma opinião diferente em relação a nós. Mas foi uma eleição muito difícil, não foi fácil. Foi a mais difícil? A mais difícil, sem dúvida, a mais difícil. Por um conjunto de fatores foi a mais difícil. Porque, na verdade, quando eu fui eleito a primeira vez, eu não estava na lista dos eleitos, mas se colocava um peso depois que eu me elegi, dizendo, se elegeu por conta do trabalho que fez à frente da Secretaria de Cultura. O próximo período eu não fui secretário de Cultura e as pessoas falaram, agora não elege porque não está. E, na verdade, nós aumentamos em 60% a nossa votação. Na eleição seguinte foi uma eleição difícil, que diminuiu bancada, essa coisa toda, e a gente conseguiu chegar ao terceiro mandato. Chegamos ao quarto mandato, mesmo com uma previsão de que com a nossa ida para o PSOL, um partido muito pequeno, um partido que precisava ser organizado, enfim, e mesmo assim a gente fez um processo, conseguimos conquistar o quarto mandato e seguimos agora aqui para um quinto mandato na Câmara Municipal. Vereador, queria te ouvir justamente sobre esse jogo de forças dentro da Câmara. O senhor se reelegeu, dentro da federação a vereadora Janete também se reelegeu, mas num quadro geral,
Considerando que nós tivemos um governo de direita vitorioso, que se assemelha no espectro político bem mais ao governo do Guti do que seria com eventual Sim. outro candidato, então nós temos a continuidade de um governo de direita com quase o mesmo tamanho da bancada de partidos progressistas de oposição do mesmo tamanho. O que o senhor vislumbra da atuação, qual o futuro da oposição na Câmara? Porque a bancada continua mais ou menos do mesmo tamanho. Que tipo de desafio o senhor vislumbra pela frente? Eu acho que a oposição como um todo, ela tem que se preparar melhor, ela tem que estudar os grandes temas da cidade, não dá para fazer oposição apenas de discurso, nós temos que debruçar sobre os temas que vão acontecer nesse próximo período, e a oposição tem condição de se organizar para ser feito isso. O duro é que, muitas vezes, acaba se perdendo no meio do caminho, porque nós temos, às vezes, colegas vereadores que acabam tendo uma atuação mais externa à Câmara. Então, mais para fora da Câmara e pouco para dentro da Câmara para os debates que acontecem ali. Isso é ruim, porque a gente acaba não conseguindo ali aprofundar e de cumprir a nossa função mesmo, porque tem muita gente que acha que pensa, o vereador de oposição ele fala mal o tempo inteiro. Não é isso, na verdade, até para falar mal tem que estudar. Não dá para falar da boca para fora e depois ser desmentido, como a gente infelizmente já viu acontecer na Câmara Municipal. Então a gente estuda, prepara, por exemplo, estamos fechando, vou dar aqui em primeira mão para vocês, nós estamos solicitando para o dia 6, uma sexta-feira à noite, uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir a questão do metrô em Guarulhos. Porque se fala muito do metrô, mas ele vai passar aonde? Precisamos explicar, não tecnicamente, né? Qual o impacto que ele tem. Está todo mundo dizendo o seguinte, o impacto vai ser totalmente positivo. Precisamos ver. Precisamos saber, ele é totalmente positivo? Imagino que sim. Porém, dependendo do projeto que se tem, a população tem que ser ouvida. Essas estações estarão aonde? E elas apontam um caminho de crescimento para que lado da cidade? E o futuro de quem eventualmente venha a ser impactado por Exatamente. essas obras, né? Seja desapropriação, seja a própria obra, enfim, nós temos que ter essa informação porque vai ter um impacto na cidade. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, a oposição tem que se preocupar também em entrar nesses temas e debater esses temas para que a gente esteja melhor preparado para poder servir e atender aí as demandas que a população nos traz. Então, audiência pública como essa, que eu estou dando aqui em primeira mão, é importante que a gente faça. Nós estamos chamando, convidando os técnicos do metrô para que venham aqui e consigam colocar de maneira didática, não adianta vir algo tão técnico que a gente não consiga entender, mas que seja de maneira didática para o comerciante saber o que vai acontecer, para o trabalhador saber o que vai acontecer, para as pessoas que estão em deslocamento hoje ou definindo emprego e estudo para os próximos anos, qual é o impacto. Tem muita gente que pode falar, mas vereador, isso aí vai acontecer daqui a muito tempo, mas depois que acontecer não tem como mudar. Exato. Depois que a obra estiver pronta, não tem como mudar. Talvez se o governo do estado tivesse nos ouvido e ouvido a população de Guarulhos, o ramal da CPTM não chegaria só até o aeroporto. Entendeu? Ele é subutilizado até hoje. Falta muito pouco para ele chegar num outro polo de concentração de pessoas, por exemplo, que é o Terminal São João. Sim. Então já daria uma outra característica para o desenvolvimento daquela região. Então, mas a cidade não foi ouvida. Então eu me preocupo muito com isso e acho que a oposição tem que se organizar de maneira a ter um raio-x mais exato da cidade, né, do que está acontecendo. Vereador, vamos seguir ainda num bloco de perguntas sobre a questão interna do Legislativo. A primeira delas, queria que o senhor transmitisse também para a nossa audiência, salvo engano, foi na sessão da segunda-feira passada, houve até uma cena curiosa. O senhor estava secretariando os trabalhos, os requerimentos eram do senhor, o senhor fazia o enunciado do requerimento e foi ali, depois o vereador Laércio até brincou, falou, hoje estamos como funcionários do Edmilson, todos votando e trabalhando apenas para o Edmilson. Daqueles requerimentos, qual que o senhor destaca que é mais importante? Porque foram, salvo engano, meia dúzia de requerimentos, todos da autoria do senhor, aprovados. Por que essa iniciativa? Tem algum que o senhor destacaria como mais importante? Olha, ali tem requerimentos de diversas ordens, mas tem, por exemplo, sobre a questão do metrô.
é um deles, que a gente quer saber exatamente informações mais detalhadas, até porque o governo ora divulga, ora fala que tem uma comissão de acompanhamento das obras do metrô. Eu acho que é mais pauta, como é que eu vou dizer, para a rede social do que realidade mesmo de acompanhar. Então, eu pedi esse requerimento para a gente poder verificar. Nós temos também na secretaria, sobretudo, a crise que a gente vivencia na educação. Então a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo. Não é possível que a gente tenha aí 6, 7 meses onde não se serve proteína para as crianças nas escolas. Quando a gente fala proteína, né, até para falar uma linguagem, a gente chamava, eu sou de uma família de nordestinos, a gente chamava de mistura, né? Então não tem mistura, as crianças estão comendo sem mistura, que é o que aí os técnicos chamam de proteína. É um verdadeiro absurdo. Não tem sentido, principalmente sabendo que nós estamos numa cidade rica, mas de um povo pobre, de gente, de alunos, de crianças, de estudantes que vão para a escola e muitas vezes é aquela refeição que ela vai ter durante todo aquele dia. Então, ou seja, o prefeito não vir a público falar, o secretário não falar absolutamente nada, eu acho vergonhoso. Pelo menos dá uma satisfação dizer, olha, está acontecendo isso, assado. E até porque não pode nem dizer, ó, nós estamos com um problema com o contrato. Porque isso é tão importante que você pode comprar de maneira emergencial. Você pode dizer, ó, nós vamos comprar porque nós estamos com um problema com o contrato. É plenamente justificável fazer isso, é uma compra emergencial. Mas a gente tem visto, infelizmente, que o governo não tem ligado muito para isso, não tem, sabe, tem dado de ombros para essa situação. Então, os requerimentos vão na linha de um bloco de raio-x mesmo, a gente quer saber exatamente o que aconteceu em algumas áreas, outros mais específicos em relação ao metrô. Eu estou tentando lembrar de tinha um que era bem especial, assim, mas durante a entrevista eu vou lembrar. Tinha um que tinha um foco bem interessante, mas eu vou lembrar, até no decorrer eu vou lembrar com certeza. E ainda sobre essa questão, vereador, nós falamos no bloco anterior, o senhor já estava aqui nos aguardando, sobre mais uma sessão que basicamente não houve. Estamos a menos de um mês do fim da legislatura, temos um orçamento ainda para ser analisado. Na avaliação do senhor, com o pouco tempo que resta e com essa aparente falta de mobilização de uma parte da casa, talvez insegura com os rumos do governo que vem por aí, o que ainda dá para votar? O senhor está otimista para que essa pauta avance ou não? Olha, eu lembrei, deixa eu só, antes de responder a sua pergunta, eu lembrei. Eu fiz um requerimento também com diversas informações sobre a coleta de lixo na cidade. Porque é um dos maiores contratos, é um contrato milionário que é pago por uma empresa. E essa empresa, a gente precisa saber se o que está no contrato, o número de caminhões, eles existem lá no pátio e se eles estão coletando. A coleta seletiva, que por mais absurdo que seja, parece história de cidade da obra, sei lá, de Ariano Suassuna ou de Dias Gomes, onde o caminhão circulava com a voz do prefeito. Então, um negócio tão bizarro, tão ridículo, e a gente tem informações concretas de que, por exemplo, o lixo coletado, o lixo reciclável, por algumas vezes ele foi, quando criou um volume, ele foi mandado para o aterro normal, para poder sair de lá. Então, ou seja, vai coletar o lixo com a credibilidade que a prefeitura tem de pedir para o morador se organizar, fazer a separação. Eu faço na minha casa. De repente a prefeitura mandar para o mesmo lugar, para o lixo comum. Temos informação que, por exemplo, lugares de difícil acesso deveria ser feito no contrato com motos para poder entrar com uma espécie de uma carretinha para poder coletar. A gente quer saber onde estão esses veículos, qual o ano de fabricação deles, quais as placas, quanto que eles rodam e, mais importante, o que eles estão carregando. Porque também teve alguns casos onde nós temos informações muito concretas de resíduo de obra sendo carregado no caminhão da coleta de lixo, não pegando no bairro, mas Sim. pegando em lugares muito especiais que tinham ali interesses outros envolvidos. E a pesagem altera, Sim. obviamente, e não é para fazer isso, porque você tem a coleta específica que é dos pontos de entrega voluntária, que são os PEVs. Então, ou seja, é algo que a gente fez porque tem muita fumaça ali, muita fumaça nesse contrato, que é um dos maiores contratos da cidade, e tinha muita gente achando que a gente não estava de olho. E por que a gente pediu o requerimento? Primeiro a gente pega as informações em off,
depois a gente pede o requerimento para saber se bate o que chegou para nós, bate com o requerimento, e uma terceira fase é uma ida que eu vou fazer ao pátio da prestadora de serviço para conferir em loco cada item, cada caminhão e o que está sendo entregue e como que está sendo feito. Muito bem, parabéns, vereador, porque tem que colocar a lupa nessas questões. E na verdade, como paga por pesagem, eu também quero saber quem é que está atestando a pesagem. Muito bem. E o que ainda dá para votar esse ano? Desculpa interromper Não, o senhor. sim, esse ano, na verdade, eu tenho uma preocupação que talvez vá ao inverso do que você está querendo dizer. Existe uma expectativa de dizer o seguinte, olha, o que pode votar? Eu devolveria... não devolveria a pergunta, não seria indelicado, mas eu diria para você o seguinte, me preocupa se votar muita coisa. Eu vou te dar um exemplo. Pois não. Nós tivemos agora, há 2 dias atrás, uma posse secreta no gabinete do prefeito, do vice-prefeito, do prefeito em exercício, que deu posse para o procurador-chefe. Sim. Até aí, tudo bem. Mas o procurador-chefe ele tem mandato de 2 anos. 2. Eu acho, no mínimo, estranho você fazer uma posse de um governo que está terminando, tem 40 dias. Então, às vezes, acelerar o processo de algumas votações me preocupam na Câmara Municipal, porque está chegando projetos sem impacto orçamentário e financeiro, meio que para fechar o ciclo, meio que para fechar, vamos colocar o que puder votar. Então, isso me preocupa. Eu acho que a produtividade da Câmara, por si só, ela já está prejudicada pelo conjunto da obra. E não serão 40 dias que vai salvar os dados que vocês estão levantando. Sim. Eu diria que é irreversível. É como um possível rebaixamento do Corinthians, que não foi rebaixado. Eu sou São Paulino. Eu não vou dizer que a gente estava torcendo, mas a gente estava de olho na tabela. É a mesma coisa. Chega uma hora que já está rebaixado, não há o que fazer. Os jogos já estão dados, pode ganhar todos que não vai dar. Então, ou seja, a mesma coisa, os índices da Câmara não vão melhorar se a gente estabelecer lá um passar boiada. Um limpa-pau. Não, vamos, tudo que está aqui e tal, sem a gente atentar. Eu tenho alguns projetos que chegaram do Executivo que eu vejo com preocupação. Eu acho que o Executivo, o atual prefeito, ele tem que entender que o mandato dele termina em dezembro e que ele não pode fazer ações no afogadilho para jogar a cidade numa aventura pro ano seguinte. Nós já tivemos um prefeito aqui que perdeu a eleição e ele resolveu, na época podia, ele perdeu a eleição, ele ficou muito bravo, ele deu 100% de reajuste para o funcionalismo. Eu sou servidor público, é óbvio que servidor público falou, olha, que bom, mas sem impacto financeiro, sem saber o que isso ia causar nas contas e tal, somente para jogar para a torcida. Então eu fico muito preocupado com algumas ações que estão acontecendo na Câmara Municipal nesse sentido. Então eu acho que tem muita coisa que pode votar, tem, mas eu me preocuparia em não votar tantas coisas no afogadilho como alguns estão querendo, como o próprio governo tem feito uma movimentação. Eu vou dar exemplos concretos aqui. O governo não moveu uma palha para poder pagar o piso do magistério, na tabela. Pode ser que agora, no final do ano, eles mandem um projeto para poder pagar, para poder ficar bem. A GCM, os nossos GCMs, ficaram esse tempo inteiro sem ter a promoção. Tempo inteiro. E o prefeito resolveu só fazer agora. Pós-eleição. Pós-eleição, que eu acho que eles estão esperando há 2, 3 anos. Então, o limpa-pauta a gente tem que ficar de olho, porque às vezes nesse limpa-pauta pode passar muito boi e muita boiada. 18h59, quem está nos acompanhando pela TV Guarulhos, quero te fazer um convite. Vereador Edmilson, sempre muito prestativo com a imprensa, deu já inclusive uma informação em primeira mão para o Radar de Notícias. Convido a você que venha para o nosso YouTube, Instagram, Facebook. Ainda temos algumas questões para tratar com o vereador, mas você sabe que a partir das 19 horas, portanto, dentro de alguns segundos, o nosso programa se encerra na TV. Venha para as redes sociais, será um prazer tê-los aqui conosco. Feito esse recado, vereador, ainda nesse âmbito do legislativo, de votações, eu tenho perguntado a todos os vereadores novatos, os 14 que estarão na Câmara a partir de 2025, sobre a disputa pela presidência da Câmara. E, na verdade, eu tenho até refeito a abordagem, porque para ter disputa precisa ter pelo menos mais de um candidato. E o cenário que se avizinha, pelo menos de informação que temos de momento, é que o único que se coloca é o vereador Martelo. O senhor endossa esse diagnóstico? É uma favas contadas para a presidência da Câmara? E mais, o seu vereador Edmilson votará ou votaria no Martelo para a presidência da Câmara? Olha, na verdade, primeiro,
é bom que se diga que as eleições de presidência da Câmara, quando elas começam a ter um cantar de vitória muito antecipado, muita coisa acontece. Na verdade, é bom que se diga que os candidatos podem se inscrever no dia. Qualquer um pode chegar lá no dia e falar, eu quero ser candidato. Então, primeiro eu queria dar esta informação. Eu já acompanhei algumas presidências e de conversar com um colega vereador que dizia para mim, olha, eu tenho todos os votos, todos os votos exagero, eu tenho os votos necessários, então eu tenho 25, tenho 26 e tal, e estou eleito, e quando chegou na eleição o resultado foi outro. E como tinha gente que dizia, olha, eu sou candidato e vou até o final, e aí chegava ali nos últimos dias, não, eu resolvi retirar a candidatura para poder apoiar outro colega vereador. Então, primeiro, dizer que a eleição de presidência tem que ficar muito atento. O nome do ex-presidente, vereador Fausto Miguel Martello, é o nome que está colocado, eu vejo, ele falou, comunicou, não oficialmente ali na tribuna, mas nos bastidores ele comunicou que tem o desejo de voltar a presidir a casa no próximo período. Tenho um profundo respeito pelo vereador Martello, como tenho pelos os outros vereadores. Eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de dizer que eu acho que é muito cedo para definir o voto. Eu gostaria de ver outros candidatos, se teremos outros candidatos ou não. Eu não vou votar num candidato porque ele é o candidato único. Não faz parte da minha trajetória política. Respeito muito todos aqueles, mas sempre se teve disputa, né? Pega a última foi disputado, o Tiziano disputou o tempo inteiro ali no detalhe, com o vereador Martello e tal, o vereador Martello acabou não podendo ser candidato, o Tiziano disputou e mesmo assim o Marcelo Seminaldo colocou o nome e eu votei no vereador Seminaldo. Então eu sempre com muita cautela, independente de quem se eleja, é óbvio que hoje tem um quadro muito favorável para que seja o vereador Martello, tem um quadro muito favorável. Eu só peço, qualquer um que seja o vereador Martello, ou seja qualquer outro que surja, que a gente consiga inaugurar um novo tempo na Câmara Municipal. Mais do que nomes, eu estou preocupado com o que vai acontecer de futuro. E eu não estou aqui dizendo que, olha, eu não voto em ninguém porque ninguém presta. Eu não faço política assim, nunca fiz, não vou fazer agora. Mas eu quero que aquele que vai ser presidente apresente, no mínimo, o que vai fazer. Por exemplo, sobre os espaços de fala da população na Câmara, sobre a transparência de informações, sobre a questão qual o papel que a gente consegue ter do ponto de vista, como vocês falaram, e para mim não tem assunto proibido, nem sei se você ia me perguntar ou não sobre isso, mas não tem assunto proibido sobre essa questão das ausências de vereadores. Nós precisamos pôr um paradeiro nisso. E é importante que o presidente esteja antenado com isso, porque o trabalhador, seja ele numa fábrica, seja ele num comércio, seja ele no serviço público, seja ele em qualquer lugar, até no mercado informal, se ele deixa de ir, ele é penalizado. Perfeito. Corta o dia dele. Até o trabalhador informal, quando ele não vai, ele perde, porque ele deixa de vender o seu produto, deixa de fazer ali a sua negociação. Então, eu acho que está mais do que na hora de ter uma regra mais clara. Sim. Eu, por exemplo, vou a todas as sessões. Na sessão de quarta-feira, eu estava lá, fiquei até umas 3h30, 4 horas da tarde, eram 2h05, ou 2h03, 2h04, mais ou menos, que eu ouvi lá no bastidor o encerramento da sessão. Então eu acho que é ruim para casa, é ruim para os vereadores, porque a gente participa de uma eleição disputada, a gente vai atrás, pede o voto das pessoas, o mínimo é 2 vezes por semana, é segunda e quarta. Não tem nenhuma explicação, e fora até, às vezes, dou risada daquelas coisas, olha, todo mundo justifica por compromissos partidários. Eu tenho a impressão que a cidade de Guarulhos é que tem os partidos mais organizados, porque eles fazem reunião o tempo inteiro, os vereadores estão participando. Então, ou seja, haja compromisso partidário. Haja compromisso partidário. Então, eu acho que a gente deva fazer alterações no regimento, onde a gente consiga ser mais efetivo. Não tem problema o vereador se ausentar. Olha, estou numa agenda, sei lá, na Secretaria de Trânsito do Estado, tratando dos interesses da cidade. Olha, tive que viajar, me deslocar até Brasília por conta de uma emenda parlamentar e tal. Só que são todos esses assuntos, são assuntos que você consegue comprovar. Não é vergonha nenhuma você pedir uma declaração para o servidor. Eu vou falar, você não pode me dar uma declaração que eu participei de uma reunião aqui com o ministro, com o secretário e tal. Então, eu acho que a presidência passa por isso. Eu quero ouvir também. Caminha-se para ser o vereador Martello, caminha-se. Eu acho, é um vereador experiente,
já foi deputado, já foi presidente no período anterior, foi presidente agora na legislatura, no primeiro período e tal. Eu acho que ele faria um gol de placa se ele colocasse esse tema para a gente discutir. Porque tem muita gente falando, não, mas é o corporativismo e tal. Não se trata disso. Não é que eu não sou... eu quero jogar para a torcida. Não é, porque eu acho que o mínimo... eu acho que é meio vergonhoso quando você vai lá, ou uma pessoa vai lá, vocês da imprensa acompanham, mas é vergonhoso quando a gente tem uma situação de alguém que vai lá utilizar a tribuna e não tem a sessão. Ou de alguém que vai lá assistir ou para comentar ou para encontrar um vereador, não encontra o vereador. Teve um ano, eu não era vereador, o jornal Estado de São Paulo resolveu fazer um caderno regional. Então tinha eu não sei como é que era o nome, mas era o Estadão que editava um caderno regional. E esse jornal, ele fez, o jornalista que foi deslocado para cá, ele fez um puta de um trabalho, sem falar nada, onde ele colocou uma pontuação para os vereadores. Então, mas com critério muito pontualidade, apresentação de projetos, ausência, participação em comissões, participação em audiência pública e tal. Então ele criou lá um ranking e pontuou. Rapaz... Teve vereador rebaixado. Teve vereador que foi para a segundona. Então, ou seja, esse tipo de coisa, eu acho que tem que ter algum critério, porque senão fica muito ruim até para a gente poder explicar. E fora, eu não falto, eu não deixo de ir, compareço a todas as sessões, procuro chegar antes, saio depois, porque se tem alguém para conversar. Agora, quando sai uma matéria que não deu quórum, fica valendo para todo mundo. É isso. Porque eu sozinho não dou quórum, não adianta eu ficar lá. Eu sozinho não dou quórum. A brincadeira que você disse aqui, que eles falaram lá, hoje estamos trabalhando aí para o vereador Edmilson, é que, na verdade, nós temos que aproveitar esse momento, apresentar os requerimentos para poder fazer o fechamento desse período, que não é de 4 anos, é de 8 anos. Não há vácuo, né, vereador? O senhor está lá, o senhor citou esse caso do ranking de pontuação. Eu repito o episódio que eu narrei aqui. Teve uma sessão que eu cheguei, a sessão já estava em curso, a sessão caiu. Eu fiquei visivelmente frustrado e a poucos metros de mim estava um vereador, um integrante da casa, viu e falou assim, ó, poxa vida, viagem perdida, mas ó, já vou te dar uma dica, nem perca o tempo vindo na próxima porque não vai ter. Dito e feito. Não tem. Então, os próprios vereadores já andando de antemão para a imprensa o que vai acontecer, o que é absolutamente lamentável. Vereador, se o senhor me permite, queria falar um pouco com o senhor sobre a questão da federação, porque ao longo do período eleitoral o senhor esteve aqui e eu mesmo questionei sobre a eventual judicialização do resultado das eleições em razão da federação ter apoiado um candidato e a vereadora reeleita Janete ter feito campanha para o candidato Eloy Pietá. Num cenário em que o senhor foi reeleito e a Janete também, está pacificado esse assunto? O que pode acontecer algo ou resolvido? Olha, quero até aproveitar a sua pergunta para responder, porque agora menos, mas no começo muita gente me perguntava. Primeiro é bom que se fique claro, porque saiu se divulgando por aí que o vereador Edmilson tinha sido eleito porque a candidatura da vereadora ou a rede tinha eleito esse vereador. Então quero esclarecer que eu não fui eleito por esse motivo. Se você pegar a votação do PSOL, o PSOL fez 16 mil votos. O PSOL sozinho, tira a rede, só nós fizemos 16 mil votos, cumprindo a regra de 80%, nós fizemos mais que 80% do quociente eleitoral, o mínimo é 80%. E cumprimos também a regra de 20% na votação nominal. Então eu fiz mais do que 20% dos votos necessários e o nosso partido, o PSOL, fez 80%. Então nós cumprimos. Vamos dizer que se a rede não tivesse colocado nenhum voto na urna, nós estaríamos eleitos. Nós teríamos o mandato do mesmo jeito. Sim. Do mesmo jeito. Então eu gosto de dizer isso, porque tem muita... Não, mas a rede foi fundamental, não. O inverso é verdadeiro. Porque, na verdade, se a rede estivesse separada, com os 12 mil votos que eles fizeram, eles não teriam atingido os 80%. Ou seja, eles estariam fora, estariam sem mandato. Então, o voto do PSOL é o contrário. Por mais que a candidatura da rede tenha tido mais voto que nós, o dobro, o voto do PSOL é o voto que pavimentou e deu a garantia de eleger a cadeira da rede. Então, o contrário. Então, primeiro dizer isso. Segundo, sobre judicialização. Qualquer pessoa pode judicializar. Um dirigente partidário pode, um candidato a vereador, uma candidata a vereadora pode judicializar. De minha parte,
eu não sou daqueles que aposto nesse tipo de judicialização. Diferente, inclusive, de muitas pessoas que estão na rede, que já judicializaram várias vezes questões que seriam internas de partido, mas resolveram recorrer à justiça, sabendo que a regra, quando você se filia num partido, tem estatuto, tem regra, e tem justiça eleitoral para isso. E você, quando você vai para a esfera de uma justiça diferente da justiça eleitoral para resolver um problema interno partidário, eu acho muito ruim, muito feio. Então eu não vou judicializar absolutamente nada, e mesmo que não tivesse sido reeleito, eu também não iria judicializar, entendeu? Porque eu não sou daqueles que vou falar o seguinte, ó, faz o que eu estou falando, mas faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu não vou fazer. Então, ou seja, nós não vamos ter nenhum tipo de judicialização. Não vou dizer que está superado, porque da forma que foi feita, eu continuo muito incomodado, porque não precisava ser desse jeito. Nós tínhamos a chance dessa federação ter feito 3 cadeiras. Bastava conversar. Porque se a rede tivesse feito o mesmo processo de organização que nós fizemos de montagem de chapa, nós teríamos batido a casa de 40 mil votos. A possibilidade da gente fazer 3 cadeiras era muito real. Mas a construção foi para se salvar individualmente. Dizer, olha, eu quero garantir o meu mandato. E quando eu vim para o PSOL, ao mesmo tempo todo que eu fiquei no PT, eu sempre apostei em processos coletivos de construção que não sejam individuais. Então eu queria dizer que a chateação continua. Eu acho que não se resolve, porque já aconteceu, já foi, mas de fato, depois a convivência por décadas, passar por uma situação dessa, com alguém que não me conhece, não conhece a minha história, eu até entenderia. Mas com alguém que conhece a nossa história, que a gente ajudou a construir coletivamente, a gente ficou muito chateado, mas eu não penso em judicializar absolutamente nada. Agora, que sirva de exemplo para que os próximos processos não sejam assim. Tem que ser diálogo, tem que ter conversa. Quem quer governar a cidade, quem quer ter mandato, tem que ter muito diálogo mesmo. Se não consegue dialogar com os seus próximos, como é que vai dialogar com a população, que uma boa parcela pensa em temas pontuais diferentes da gente, né? Vereador, já que o senhor falou de chateação, eu queria terminar a nossa entrevista fazendo uma pergunta para o senhor, um pouco mais reflexiva, e eu vou explicar onde eu quero chegar. Para quem não sabe, o vereador Edmilson coordenava a campanha do candidato Alencar Santana, candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos. E todos vocês já sabem, já ouviram diversas vezes como houve uma série de troca de farpas ao longo do período eleitoral no campo à esquerda entre o Alencar e o ex-prefeito Eloy Pietá. No dia do segundo turno, eu ouvi de uma pessoa do entorno do Eloy o seguinte: olha, o Eloy abraça qualquer um, abraça o Lucas Sanches, não tem problema de dar um abraço no Jorge Wilson, mas ele não quer ver o Alencar Santana nem pintado de ouro na frente dele. Então, o diagnóstico que eu faço é que algumas cicatrizes ficaram. São cicatrizes intransponíveis, incuráveis? Isso causou uma cisão permanente na esquerda aqui para o futuro da cidade de Guarulhos? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não quero entrar aqui nos méritos, até porque eu já tive aqui numa entrevista e falei, porque muito se fala, olha, poderia ter dado a legenda, poderia ir. Só quem está lá dentro, e eu não estava, que vai perceber que o jogo é mais bruto que isso, que na verdade, 2016 houve uma concessão, o Eloy foi candidato e eu estava no PT. 2020 eu não estava mais, houve uma concessão e o Eloy foi candidato de novo. Em 2024 o Eloy queria ser candidato de novo, como provavelmente em 2028 ele vai ser candidato, em 2032 ele vai ser candidato de novo. Então, ou seja, só que política não se faz assim, a gente faz com movimentos onde a gente agrega valor, onde a gente traz mais gente para caminhar, para ajudar a construir. Eu acho que vai levar um tempo para as coisas cicatrizarem. Porém, eu não acho que depois desse resultado eleitoral, nenhum parlamentar, ou ex-parlamentar, ou ex-chefe de executivo do campo progressista pode bater no peito e falar que resolve as coisas sozinho. Porque a gente aprendeu nessa eleição que não se resolve sozinho. Porque, na verdade, se tivesse saído junto, se tivesse tido humildade, nós estaríamos no segundo turno com reais chances de ganhar. Se preferiu fazer uma aliança muito à direita e que não consolidou na base isso o resultado. O resultado está aí, o candidato do PL, o vereador Lucas Sanches, será o prefeito a partir do dia 1º de janeiro. Eu estou muito na linha, André, de me colocar à disposição para ajudar nesse diálogo. Mas não é só um diálogo com o PT.
Nós precisamos conversar com o PDT. O PDT fez vereador. Não tinha vereador. Teve vereador lá atrás, mas o Martelo não era alguém do partido. Nós temos Sim. alguém que tem uma militância, hoje partidária no PDT. Então temos que conversar com o PDT. Temos que conversar com o PSB, porque o PSB veio na esteira o tempo inteiro de apoio ao Guti, fechado. Eu não acho que num governo do PL vai ser tão tranquilo assim. Então nós temos que conversar com o PSB. Estou citando os dois aqui, mas eu acho que esse diálogo com o PV, com o PCdoB, com os demais partidos que a gente está. Então eu acho que pode demorar um tempo para cicatrizar, mas eu não gostaria de fulanizar o debate. Perfeito. Eu não gostaria de colocar a culpa é desse ou daquele. Eu acho que todo mundo não resolve, não ajuda também. Declarações que eu ouvi dizendo o seguinte: não, eu vou ser candidato todas as vezes. Não ajuda. Não ajuda, porque eu tô exercendo meu 4º mandato. Você acha que eu não tenho também disposição e vontade para ser candidato a prefeito? Eu tenho. E modéstia à parte, eu acho que eu tenho um acúmulo para disputar a prefeitura. Modéstia à parte, eu acho que eu conheço a cidade bastante que muita gente, mais do que muita gente. Porém, não é a minha vontade individual. Se eu sair candidato a prefeito, quem que virá comigo? Eu Sim. consigo convencer o PT a vir comigo? Eu consigo convencer o PDT a vir comigo? Eu consigo convencer outros partidos? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Não pode ser só a nossa vontade individual. Porque quando a gente coloca a nossa vontade individual, inclusive agora é o pior momento, porque ainda está quente esse debate, para a gente ficar indicando coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não devamos fazer política com rancor. Eu já ouvi muita coisa dizendo, não, mas agora vamos lançar um monte de candidato a federal, porque aí a gente diminui a chance do deputado Alencar. Essa é a pior forma. É a pior forma. É a pior forma. Porque, na verdade, não se tem o objetivo de construir algo coletivo, tem o objetivo de destruir uma figura. Eu coordenei a campanha do Alencar, mas não pensem que eu não tenha divergências de opinião com o Alencar. Eu tenho, mas a gente tem que ter grandeza. Ele me convidou e eu aceitei. Eu poderia dizer para ele, Alencar, eu vou cuidar da minha vida, do meu mandato. Eu aceitei, porque eu acho que eu tinha a contribuir ali alguma coisa para a coordenação de campanha dele. Espero que tenha contribuído para que a gente tenha feito uma campanha bonita na cidade. Então, sempre eu costumo dizer que outras pessoas já fizeram de forma diferente, mas a mesma pergunta que você me faz. Eu digo, gente, é muito cedo. Tem gente já querendo saber quem são os candidatos em 2026. Quem sai federal? Você sai estadual e tal? Eu falei, gente, eu não sei. Na verdade, nós temos que conversar e conversar bastante, porque se a gente conseguisse unificar candidatura federal e candidatura estadual com solidariedade, com expectativa de construção de futuro, seria o melhor quadro. Se todo mundo começasse a se lançar, nós já vimos esse filme, até porque, diferente do Guti, já vou adiantar aqui, diferente do Guti, a sensibilidade que eu tenho, que o governo que vem aí é um governo que vai disputar tudo. Para valer, não vai ser esse corpo mole que o Guti fez para estadual, para federal. O governo que vem, ele é um governo que vai disputar os espaços na Assembleia Legislativa e vagas na Câmara Federal. Cabe a nós, da esquerda, colocarmos um pouquinho a cabeça para pensar e falar, vamos nos unificar para poder fazer frente a isso. Eu tendo a concordar com o diagnóstico do senhor, acho que o governo, o PL, vem com tudo. Já tem uma grandíssima bancada federal e acho que eles querem aumentar ainda mais. Vereador, muito obrigado pela sua presença, queria agradecer, ficaríamos aqui muitos mais minutos com o vereador Edmilson, que sempre as respostas vão nos dando gancho para levar, mas, enfim, acho que entregamos uma boa entrevista a quem nos acompanha. Muito obrigado, vereador, fica à vontade para mandar seu último recado, é sempre um prazer tê-lo aqui, as portas do Radar estão sempre abertas para o senhor, volte mais vezes, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, não sei se eu vou retornar aqui ainda, espero retornar antes do final do ano, mas temos aí 40 dias, Sim. Enfim, mas de antemão dizer assim que confirmar esse evento dessa audiência importante, eu quero convidá-lo para que esteja lá com a equipe do Radar para cobrir e também para estender o convite. Vamos confirmar, tá para confirmar com eles lá, eu mando a informação e no mais, só gratidão e agradecer a oportunidade de conversar com vocês aqui. Muito obrigado, agradeço também a todos que nos acompanharam na nossa audiência em mais essa semana e avisar que estaremos de volta na segunda-feira, mais uma segunda sem Rabi Kalil, que está em compromissos não partidários, achei que era compromissos pessoais em outros lugares do mundo. Do mundo, internacional. O Rabi Kalil, nosso correspondente internacional. Segunda-feira, 18 horas, com Biriba, mais um vereador eleito que estará aqui conosco na nossa bancada, na nossa série de entrevistas com os parlamentares novatos. Desejo a você que nos acompanha uma boa noite de quinta-feira, uma boa sexta, um bom final de semana.
Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. No ar, Radar de Notícias.